Olá, somos alunos da Residência Pedagógica na Unesp e vamos falar sobre Química Orgânica. Já falamos sobre a história da química orgânica, os postulados de Kekulé, e neste vídeo iremos abordar a classificação das cadeias carbônicas. Depois vamos falar sobre o reconhecimento de funções orgânicas e também daremos um desafio. Classificações das cadeias carbônicas. Essas foram um dos estudos conclusivos gerados a partir dos postulados de Kekulé. Então, eles classificaram o carbono como sendo carbono primário, que seria o carbono ligado a apenas um outro átomo de carbono. Lembrando aqui que essa classificação de carbonos é sobre um carbono ligado a outro carbono. Então, aqui nesse exemplo da molécula de metano, a gente tem um carbono fazendo uma ligação com outro carbono. Como dito anteriormente, os carbonos sempre fazem 4 ligações, porém essa classificação é especificamente dirigida à ligação de carbono entre carbono. Então, quantos carbonos estão fazendo ligação aqui? 2. Quantas ligações? Uma só. Por isso, eles são carbonos primários. Já os carbonos secundários são quando o átomo de carbono ligado a dois outros átomos está ligado a dois outros átomos de carbono. Ou seja, esse carbono aqui seria o carbono secundário, porque dentre as 4 ligações que ele está fazendo, 2, por isso secundário, são com outros 2 carbonos. Esse carbono e esse carbono. Esses 3 outros carbonos aqui também são secundários, porque cada carbono está fazendo 2 ligações com outros carbonos. E há também o carbono terciário, que é quando o átomo de carbono ligado está ligado a 3 outros átomos de carbono, ou seja, o carbono faz 4 ligações, novamente relembrando. E dentre as 4 ligações dele, 3 ligações são com outros 3 carbonos. Então, esse daqui seria o carbono terciário, por isso tem esse T aqui. Terciário por estar ligado a outros 3 carbonos. Essa molécula é o isopentano. E como o carbono faz 4 ligações, há também o carbono quaternário, onde o carbono vai estar fazendo 4 ligações com outros carbonos, ou seja, o carbono, todas as ligações dele é entre carbono, por isso ele é quaternário, pois está fazendo 4 ligações apenas com carbono. Aqui, esse carbono é o quaternário, pois está fazendo ligações apenas com outros carbonos. E esse carbono aqui seria o secundário. Se a gente for analisar as 4 ligações dele, quantas ligações ele está fazendo com o carbono? 2. Por isso, esses carbonos onde tem um S verdinho são os carbonos secundários. Então, o carbono primário é quando o carbono faz uma ligação com outro carbono e as outras 3 com outro elemento. Carbono secundário, quando o carbono faz 2 ligações com outros carbonos e as outras 2 com outros elementos. Terciário, 3 ligações com outros 3 carbonos e quaternário, 4 ligações com outros 4 carbonos. E agora iremos falar da classificação do nome das cadeias, se elas são abertas ou cíclicas. Então, só lembrando, o que são as cadeias carbônicas? Os carbonos têm essa propriedade de fazer essa sequência de carbono, um carbono se ligar a outro, e essas cadeias podem ser infinitas. E quais são esses tipos de cadeia? Ela pode ser simples, dupla ou tripla. Existe a cadeia saturada, que é onde possui ligações simples entre carbonos. Os carbonos podem fazer uma ligação simples, 2 ligações entre carbonos, 3 ligações entre o mesmo carbono e não pode fazer 4 ligações entre o mesmo carbono. O máximo são de 3 ligações. Quando há apenas uma ligação entre carbonos, elas são chamadas de saturadas. E quando há 2 ou 3 ligações entre carbonos, essas cadeias são chamadas de insaturadas.
Também podemos classificar essas cadeias de acordo com os seus elementos, ou seja, se há ou não elemento diferente, porém é se há elemento diferente entre os carbonos. Por exemplo, uma cadeia homogênea não possui heteroátomo, que seria o carbono diferente entre os carbonos. Não possui entre esses carbonos nem entre esses carbonos nesse exemplo. Está ao final da cadeia. Então, essa é uma cadeia homogênea. Se possui um heteroátomo, que é o átomo diferente de carbono ou hidrogênio, no meio de dois carbonos, essa é uma cadeia heterogênea. Então, vimos que as cadeias carbônicas podem ser classificadas de diversas formas. Essas foram as referências bibliográficas. No próximo vídeo, vamos dar continuidade e falar sobre a química orgânica. Muito obrigada!